Você sabe como funciona o processo criativo de uma roupa? Se a sua resposta foi não, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar um pouco sobre isso. Vamos desmistificar esse processo criativo. Então, vem comigo! Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E nesse vídeo de hoje vamos falar justamente sobre o processo criativo de uma roupa, né? É claro que as marcas, né, que as modelistas, as estilistas têm o seu próprio modo de criar, né? Tem umas regras gerais, né, lógico, pra gente seguir como base, porém isso varia, né? Tem muita gente que prefere já ir para a prática, prefere já fazer uma molagem da peça para ver como que fica. Tem gente que prefere fazer já todo um processo de planejamento, com croquis, com escolha do tecido, sabe? Todo um planejamento como se fosse, por exemplo, um dossiê, sabe? De como que você vai preparar aquela peça, né? Então eu vou falar um pouco como funciona o meu processo criativo na hora de criar uma roupa, né? É uma coisa mais particular, né? Tem gente com certeza que segue e faz da mesma forma que eu, porém eu gosto bastante da forma como eu faço porque eu acredito que eu perco menos tempo, é uma forma produtiva de fazer isso, né? O meu processo criativo funciona da seguinte forma. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu não gosto de ficar perdendo tempo, né? E também de ficar virando em volta, né? Eu gosto sim de fazer as provas, eu gosto sim de fazer essa análise de se a peça ficou boa, isso é realmente necessário. Porém, eu não gosto de ficar virando em volta. Por exemplo, eu chegar na máquina e não ter tudo aquilo que eu preciso para poder fazer aquela peça. E aí eu terei que parar esse processo para depois voltar a produzir de novo. Não. Normalmente meu processo criativo funciona da seguinte forma. Funciona primeiro com referências. Eu gosto bastante, por exemplo, eu tive uma ideia. Eu quero fazer uma blusa. Tive uma ideia inicial. Agora eu vou buscar referências, né? Vou pegar fotos chaves de referências para me poder ter um norte, né? Até mesmo pegar ideias, me inspirar na criação de outras pessoas, porque a criação, a inovação tem muito da referência e a gente sempre vai usar aquilo que já tem, né? Aquilo que alguém já descobriu, aquilo que alguém já construiu, né? Como base. Porque assim a gente não perde tempo, a gente pode melhorar aquilo que uma pessoa já fez, aquilo que uma pessoa já pensou, né? Então, eu pego todas as referências e vou lá, tiro essas fotos, vou analisando essas fotos e separo num arquivo para dar uma olhadinha. Beleza. Depois disso, depois que eu vi todas as referências, eu gosto de fazer um croquis, eu gosto de desenhar para trazer a minha ideia para o visual. Porque as referências que eu peguei, por exemplo, eu nunca faço uma peça exatamente igual. Porque até mesmo se eu quisesse é difícil, porque tem o tecido, tem a composição do tecido e é muito variável, né? Essas coisas são difíceis de sincronizar, principalmente também porque tem quem costurou, tem todo esse trabalho de quem criou. Então, eu sei que aquela referência não é um norte exatamente para me seguir. Então eu vou fazer o croquis que vai ser o meu norte para eu seguir. Então eu vou fazer o croquis com todos os aviamentos já na peça e também eu vou linkar todos. Vou escrever nesse croquis quais são os tecidos que eu vou usar, quais são os aviamentos que eu vou usar e o detalhe. Porque depois que eu fiz esse croquis, ele vai ser o meu resumo, né? Vai ser o meu norte. Com esse norte eu posso então ir para a modelagem. A modelagem eu vou seguir aquilo e trazer para o plano para eu poder então cortar essa peça. Então eu corro atrás de todos os materiais, faço o molde, corto o molde, separo todas as pecinhas e eu só vou para a máquina quando essa parte está tudo ok, quando essa parte está 100%. Porque se eu for antes, eu vou parar.
E eu acho que a conexão ali com a máquina, aquele momento que você está costurando, é muito mágico. Você não pode ficar fazendo essas quebras, porque você está num momento de inspiração, às vezes você tem uma ideia muito boa de como montar aquela peça, e se você não tem todas as partes, você vai só perder tempo, né? Então, depois que eu tenho todas as partes, eu preparo toda a máquina, regulo a máquina com o retalhinho do tecido, deixo ela pronta, com todas as cores, tudo certinho. É claro que naquele momento que eu desenhei tudo, que eu fiz o croquis, eu já sei também a lista de materiais. Separo essa lista de materiais, vejo se eu tenho no ateliê. Se eu não tiver, eu tenho que comprar e separar tudo para depois ir para a parte da modelagem, né? E aí, quando eu tenho todas as peças, eu vou montar. Lá no croquis, lá inicialmente, eu já tenho que visualizar, porque quando eu pego a referência e o croquis, eu já visualizo como que eu posso montar aquela peça. Eu posso anotar no croquis, normalmente eu não anoto não, porque são coisas mais simples, né? Mas quando tá começando, é interessante anotar cada detalhinho para você não se perder. Talvez um caderninho para suas artes. E ali você consegue montar várias outras peças iguais apenas olhando nesse caderninho, né? Então, depois disso, eu vou para a máquina. Então, depois, quando eu faço eu meio que trabalho a peça na minha cabeça, trabalho ela bem, né? Entendo como ela é, o que ela precisa. E quando eu vou montar, eu já sei quais são as etapas. Você também pode fazer isso no começo, você também pode enumerar. Antes eu fazia isso. Eu colocava, ó, passo 1, eu tenho que fechar, sei lá, uma camiseta, tem que fechar aqui. Depois tem que colocar a manga e tal. Você pode fazer isso no começo. E aí, como já tá tudo na minha cabeça, é tudo mais simples agora. Mas é muito importante você ter em mente qual é o primeiro passo. Porque às vezes, por exemplo, uma manga, tem várias formas de você colocar uma manga numa camiseta. Eu já vi várias formas, né, lógico. Se você fecha a lateral aqui e depois coloca essa manga, é muito mais complicada do que se você deixar essa lateral aberta e colocar a manga com ela assim aberta, porque é mais fácil para você distribuir na peça. Então, são macetes que você vai aprendendo com o tempo, ou também, se você pensar antes, você vai ver aqui, ó, isso é mais relevante fazer antes, isso aqui depois. E depois de tudo isso, que eu já montei a peça, eu vou provar. Como normalmente eu uso o meu corpo como base, então, ou um manequim, pode ser, faço aquela prova, vejo os ajustes, vejo também os encaixes na costura do molde, vejo se está tudo ok. Se tiver dando diferença no molde, eu já tenho que pegar esse ajuste rapidamente e ajustar no molde, porque ali, senão eu posso esquecer, se eu deixar, eu vou ajustar o molde depois, eu sempre esqueço. Então, eu faço na hora esse ajuste para garantir que fique 100%, porque essa peça piloto, ela é importante para você ver esses ajustes, essas coisas, né? Na maioria das vezes, quando eu faço peça para mim, eu nunca volto, né? Eu faço a peça, faço os ajustes direto na peça e fica 100%, ajusto o molde e ponto. Mas quando você está fazendo uma produção, você está fazendo um negócio que é mais comercial, que você vai vender, então talvez você tenha que voltar o processo. Essa peça piloto, ela não vai servir, a não ser que você use ela, faça ela no tamanho reduzido, não sei. Use ela, mas talvez não seja tão interessante se tiver muitos ajustes significativos, né? Talvez você vai ter que cortar e começar tudo de novo, tá? Mas esse processo é tudo muito natural, tá? Eu tô falando aqui porque tem as etapas, né? Pra mim é muito simples, se eu não faço esse croquis antes, eu fico perdida, porque eu não sei quais são os materiais. Eu tenho que sempre pensar antes na peça para não faltar nenhum material, deixar faltar nenhum material. E outra, ver também se eu tenho material aqui na cidade. Se eu não tiver, eu vou ter que talvez substituir o material. Então são todos esses detalhinhos que é muito interessante, né? E talvez você descubra uma forma de você construir uma peça, tá? Às vezes tem peça que precisa de coisas mais específicas, tá? Lembrando que também, quando eu vou fazer o molde, nesse processo já tem que ter as medidas, né? Mas ali é outra parte da modelagem. No processo como um todo, e agora que eu tô fazendo faculdade de design de moda, tem
todo um contexto, tem várias metodologias para você seguir, para você criar um projeto. Eu, particularmente, eu acho que é muita coisa e que é desnecessária, muita coisa, sabe, para perder tempo. Eu tô vendo ali, eu acho interessante o conteúdo e tal, mas talvez ele não é um conteúdo que você aplica na prática. Ele é mais complicado de ser aplicado. Mas quando você vai na prática, você também talvez, se você não tem experiência, seguir uma base para poder modificar seja um caminho bom, tá? Então, esse foi um pouco do processo criativo de uma peça. É claro que tem peças, por exemplo, peças de festa, que é muito complexa e vai demandar um outro processo, tá? Esse é num geral, se você tá pensando em começar a criar peças aí, para você ou para vender, siga mais ou menos esse norte, vê o que funciona para você e o que não funciona e vai adaptando, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu te vejo no próximo vídeo, beijos!